Diz assim, posso ler? Esse é o livro mais difícil de encontrar na Bíblia, né? Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja, farei para ele uma adjutadora, em algumas versões adjuntora, nessa aqui adjudadora, que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus. Meu Deus! E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Amém? Estende a mão para cá agora, ore por mim. Lá atrás alguém acenda as luzes. Não sei quem ia ficar comigo aqui no altar. Senhor, esta é, Senhor, a tua palavra. Não é a minha. Não fui eu que escrevi. Não fui eu que ditei ao profeta para que escrevesse. Foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem falou. E agora eu te peço sobre esta palavra uma unção poderosa. Sobre todos os outros textos que mencionaremos, venha uma unção de transformação e de vida em abundância sobre nós, sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias. Tira toda a distração, Deus, do nosso meio agora, e fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode louvar a Deus? E aí você já pode sentar. As crianças até 9 anos, os pais podem liberar para ir para o culto infantil. Até 9 anos os pais podem liberar para ir para o culto infantil. Família, quem conhecia esse texto aí? Deixa eu ver. Quem conhecia esse texto? Quem está distraído ainda? Está com a pança cheia, que toma muito café. Quem veio tomar café da manhã? Diga amém. Estava bom? Depois a gente manda a conta, tá? Pelo WhatsApp. Fala, pastor, eu estou preocupado. Era por quilo, pastor? Era. Irmãos, quem já conhecia esse texto? Quem já foi em casamento alguma vez na vida? Ah, então você conhecia. Se você foi em casamento, seja em igreja católica, seja em igreja evangélica, não importa, você já ouviu esse texto aí praticamente em todos os casamentos. Quem vai casar? Quem quer casar? Deixa eu ver. Quem quer casar? Deixa eu ver. Ah, tem gente que não quer casar. Quem quer casar, levanta a mão aí. Quem quer casar, se for eu que for fazer o seu casamento, eu vou ler lá o texto no seu casamento. Amém? Para você depois dizer que você nunca ouviu. Irmãos, o que é, segundo o dicionário Howard, família é núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Amém? Outra definição: grupo de pessoas que habitam no mesmo lugar ou debaixo do mesmo teto, geralmente formado
por pais, mães e filhos. Estenda-se aí a avós, muitas vezes, e a demais familiares. Este é um dos conceitos que o mundo, que as pessoas, que os dicionários ensinam a respeito do que é uma família. Família é um dos temas mais abordados na Bíblia. Amém? Quem vem em campanha quem já fez campanha da família? Todo domingo tem culto da família. A gente está sempre falando, está sempre orando pela família. Por quê? Porque família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Uma família feliz, uma família alegre, uma família espiritualmente madura, uma família próspera, uma família saudável, é alegria ao coração do Senhor. O Senhor fica alegre com uma família feliz. Eu tenho os vídeos aí para passar, eles daqui a pouco eu vou passar. Tem uma ordem, eu vou dizer a ordem, eu esqueci, era para eu ter dito para eles antes. O do jantar é por último, tá? O do jantar é por último, e daquela reunião contra a família é o primeiro, viu, Henrique? Amém? O do jantar é o último que eu vou passar, e aquela reunião contra a família é o primeiro. Então, irmãos, Deus, diz a palavra do Senhor, que Deus criou o homem e a mulher, mais especificamente a mulher, por último. Diga, Deus criou a mulher, depois que Ele criou tudo, depois que Ele criou até o homem. Amém? Deus criou a mulher, depois que o homem já tinha dado nome a todos os bichinhos. Falou, pastor, mas por que será que Deus deixou para criar a mulher por último? Porque senão Deus não teria levado 7 dias, ele teria levado 7 anos. Que aí a mulher ia dizer, assim não tá bom, não, faz desse jeito, Deus. Não, esse daí não tá muito legal, não, arruma esse aqui. E aí o marido lá dando nome, não, esse nome de burro não é bem burro, não. Elefante não é para ser. Irmão, se Deus tivesse criado a mulher primeiro. Outros dizem que Deus deixou o melhor por último. Quem concorda com essa última? Deus fez todo o rascunho primeiro e deixou o melhor por último. Eu fico entre os dois aí. Irmãos, Deus é perfeito. E aí Deus, depois de ter criado tudo, viu Adão, segundo Cláudio Duarte, viu Adão lá muito sossegado, muito sossegadão. Aí ele falou, vou arrumar uma dor de cabeça para esse camarada aí, peraí, dá um sono aí que eu vou te dar. Vou arrumar uma dorzinha de cabeça para você. E fez a mulher. Mas a minha mulher não é, a minha mulher é uma bênção. 6 horas da manhã essa mulher já estava de pé preparando as coisas aqui para vocês, amém, irmãos? Eu levantei 18 minutos depois. 6h18 eu estava de pé. Irmãos, mas por que ela levanta tão cedo? Por que eu chego aqui tão cedo? Porque vocês também são a minha família. Quais os pais que levantam primeiro do que os filhos? A maioria, né? A maioria. Então eu, como pastor da igreja, a pastora como pastor, nós nos vemos não na obrigação, porque não é uma obrigação, é um prazer. Cansa às vezes, mas é um privilégio, amém? A gente preparar essa palavra, é o alimento espiritual que eu levei 7 horas ontem para preparar para você. Acredite, tudo que sair desse altar hoje é para alimentar a sua vida e trazer vida em abundância para você. Tendo Deus criado todas as coisas, criou então a mulher e disse, Deus, multiplicar, encher a terra. Só que antes Deus fez o primeiro casamento da Bíblia. Uniu Adão e Eva em uma só. E aí a palavra de Deus diz, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e eles serão uma só carne. E aí Deus diz multiplicai, ou seja, formai uma família. E Deus diz, uma
grande família. Mas desde a primeira família, olha para o teu irmão e diga, família é um problema. Diga, é uma bênção, mas também dá uma fofocaiada, uma mentirada. Na família de crente não dá, fofoca não. Família de crente tem fofoca, irmão? Não, a gente só passa a informação para frente, pastor, para orar. É para interceder, pastor. Nós somos gente de oração, então a gente vai passando a informação que é para ter intercessão. Não é fofoca não. Família de crente tem problema, meu irmão? O casal, olha, eu já preguei outras vezes assim. Deus criou o céu e a terra. Irmão, pensa, Deus criou o paraíso, o Éden. E colocou lá a primeira família. Será que o Éden era bonito, irmão? Será que a água do rio lá, dos 3 rios que cercavam o jardim, será que era límpida, transparente? Será que era, irmãos? Cristalina? Os frutos que Deus plantou lá no jardim, será que eram frutos sem agrotóxico? Sem pesticida? Eu acho que sim, né? Devia ser fruto orgânico, o melhor. E aí, Deus então une o homem e a mulher, eles têm 2 filhos. Qual era o nome deles? Qual era o nome das bênçãos? Qual era o nome das 2 bênçãos? Um era bênção mesmo, porque Deus amou, né? Gostou, aliás, Deus amou os 2. Mas um era meio revoltadinho. Aí começou a primeira briga de irmãos da história. E infelizmente a primeira briga de irmãos da história da humanidade acabou em morte. Aí você ouve na Bíblia tantos homens e mulheres de Deus, como, por exemplo, o profeta Samuel, um homem de Deus, mas lá no finalzinho da vida você ouve na Bíblia dizer que os filhos não acompanharam os passos do pai. Você vê ali o grande sacerdote do templo do Senhor, e os filhos eram filhos de Belial, diz a palavra, filhos maus, filhos que levavam mulheres para dentro do templo do Senhor, da tenda, para se prostituir. Pensa um negócio desse, irmãos. Pensa um negócio desse, prostituição dentro do templo. Quando traziam o sacrifício, eles não queriam que cozinhasse, não queriam que esperasse a carne ficar pronta, eles já arrancavam da mão das pessoas, debaixo de ameaça. Filhos maus de um homem de Deus, mas de um homem de Deus que não soube corrigir os seus filhos. E a falta de correção dos seus filhos trouxe morte para os filhos e para ele mesmo. E mais do que isso, as gerações futuras de Eli foram extirpadas de servir ao Senhor. Nunca mais um descendente de Eli exerceu sacerdócio no templo. Lá na construção do templo, quando Salomão constrói o templo, descobre-se que entre os escolhidos para servir no templo, tinha alguns que eram descendentes de Eli. Opa, esses aí não, tá fora, porque lá atrás pisaram na bola. Eita, irmãos, olha o papel de pai, como o pai e a mãe não podem errar na educação e no temor. Mas aí nós vemos Davi, meu Deus do céu, homem segundo o coração de Deus, morte entre os filhos, o próprio filho quis usurpar o trono do pai, matar o pai, não é assim? Não, sempre vão existir nas famílias o quê? Problemas. Agora, vê uma coisa, eu vou ler para você um texto que está em João capítulo 7, versículo, acho que 3, 4 em diante, diz assim, João 7, 4. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, ouça aqui, disseram-lhe, pois, seus irmãos de quem que João está falando? Não tenha medo não, Jesus tinha irmão, pastor, já vou te mostrar que tinha, de Jesus. Olha o que eles disseram, sai daqui. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia,
para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Muda lá. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público. Olha o que os irmãos de Jesus estavam dizendo para ele. Ninguém há que procure ser conhecido em público. Eles estavam achando que Jesus queria ser um popstar. Ele estava achando que Jesus estava se achando. Queria ser um grande influenciador das redes sociais. Eles estavam chamando Jesus de exibido. Olha lá, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos criam nele. Tem uma palavra grega chamada adelphos. Adelphos, ele dá referência para irmão. Amém? Ou seja, adelfo de fulano, irmão de fulano. Alguns estudiosos, para uma linha teológica diferente da nossa, dizem que não, o termo adelfo era assim um irmão por aproximação, poderia até ser um primo. Mas veja bem, Lucas capítulo 2, versículo 7 diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. O que é primogênito? O primeiro filho. Ela não deu à luz ao filho unigênito, único filho. Ela deu à luz, nesse caso de Jesus, ao seu filho primogênito. Pastor, Jesus tinha irmãos? Tinha. Tiago, Judas, José, Simão e pelo menos mais duas irmãs, porque a Bíblia fala, não estão aqui, este não é o filho do carpinteiro? Não estão entre nós não é ele o filho do carpinteiro, filho de Maria? Não estão entre nós os seus irmãos? Tiago, José, Simão, Judas e as suas irmãs? Irmão, pensa uma coisa. O casamento entre José e Maria precisava ser o quê? Consumado. Era um direito de José. Ele, como um homem de Deus, um homem santo, tendo a revelação que o Espírito Santo é quem cobriria Maria, dando a luz ao Filho de Deus, o unigênito de Deus, não o unigênito de Maria. A Bíblia, falada para nós seres humanos, ela chama o primogênito de Maria. Mas sendo filho de Deus, ele chama unigênito de Deus. Está entendendo? E aí depois José, tendo o direito de consumação do ato conjugal, então tem outros filhos. O fato de Maria ter tido outros filhos não diminui em nada a santidade dela, não diminui em nada a escolha que Deus fez, sendo ela uma jovem santa e pura como ela era. Amém, irmãos? Só que ela tinha que formar a sua família também, porque aquele filho ia ser tirado, porque aquele filho era o filho de quem? De Deus. Amém, igreja? Mas não poderia ser primo. A Bíblia diz quem era primo de Jesus, ele deveria ter outros. Mas para ficar bem claro que a Bíblia fala de irmão, irmão de primo, primo, João Batista era o quê? Também Lucas. Primo, filho de Isabel. Na verdade, João Batista era como se fosse o primo de segundo grau, porque Isabel era prima de primeiro grau de Maria. E aí Zacarias, o sacerdote, casado com Isabel, prima de Maria, dá à luz a quem? João Batista. E a Bíblia é clara. Isabel, prima de Maria, dá à luz a João Batista, filho de Zacarias. Volto a dizer, isso não diminui a santidade de Maria. Você só não pode achar que Maria continua exercendo poder aqui na terra, porque as únicas pessoas que podem exercer poder é quem está vivo. Amém, igreja? Por que Jesus pode ainda exercer poder? Porque Ele ressuscitou. Ele é o único que ressuscitou e está o quê? Vivo.
Tendo dito isso, fica claro que nem Jesus escapou dos problemas familiares. Você acha que eu e você vamos escapar? Eu estou passando uma luta com o meu marido, eu passo uma luta com a minha esposa, irmãos. Uma luta de amor. Você acha que só você passa a luta com seu marido? Só você passa a luta com a sua esposa? Só você passa a luta com aqueles filhos? E tem uns filhos que só Jesus. Só você? Você acha que só você não tem problema? Todas as famílias foram premiadas com um probleminha. Amém? Para entender que nós somos pessoas o quê? Normais. Põe no gatilho aí o primeiro vídeo daquela reunião contra a família, mas não solta, aí alguém apaga as luzes. Irmãos, o diabo sempre guerreou para destruir a coluna da sociedade, a base, a coluna vertebral da sociedade, que é o quê? A família. Sem família, mulher, esposa, esposo, filhos, tem que apagar as luzes aí para poder facilitar. Não solta. E aí Deus que fez o Éden, criou o Éden, os bichinhos, o homem mais lindo que já existiu só perde para mim. A mulher mais linda que existiu só perde para minha esposa. Depois dele criar tudo, ele só teve uma coisa que ele proibiu: vocês não podem comer da fruta da árvore da vida, do bem, porque senão vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Só uma coisa que Deus proibiu. Mas o diabo, desde a instituição da primeira família, já quis lutar contra. E aí lançou para o homem, para a mulher, aliás. Não foi assim que Deus disse. Deus não quer que você seja como eles. Come porque não vai te fazer mal. E a mulher falou o quê? Comeu e ainda deu para o homem. Caíram em pecado. E a desobediência é que geraram o quê? É que gerou o quê? Os problemas. A desobediência muitas vezes do casal a Deus é que traz os problemas dentro da família. E aí, irmãos, o diabo mudou. Naquela época ele come a fruta, em outra época faz isso, em outra época bebedeira, vício, droga. Hoje ele não precisa mais de droga. Ele ainda usa as drogas, ele ainda usa a bebida, ele ainda usa outros artifícios, a prostituição, o adultério, ele ainda usa esses. Mas agora ele tem um argumento mais forte, que está fazendo a cabeça até de um monte de crente. E alguns acham, não, mas é bonitinho, não, mas não tem mais, é toda forma de amor. Não, isso aí não tem problema. Não, irmãos, olha o que está por trás. Isso aí é uma conferência, isso gente, apaga as luzes. É uma conferência LGBT. Olha, eu já aumento o som, tira aqui o fundo e pode soltar lá para todo mundo ouvir. Na minha concepção não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo, vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça
se quiserem desregrar o sexo, se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente... Amém, irmãos? Quem já tinha visto esse vídeo? Pouquíssimas pessoas. Só que esse não é o único que circula na internet. Pode soltar o fundo de novo. Esse não é o único. Não se engane. O pior cego, pode ligar as luzes todas, é aquele que não quer. Ah, mas não tem nada. Você viu o que eles disseram? O que ele disse? Ah, alguns estão dizendo, não, mas a gente só quer amar, a gente só quer formar uma nova família, um novo tipo de família. Ele disse, não queremos formar família nenhuma, não, nós queremos destruir a família. Tem um livro chamado A Agenda, que eu ganhei da Nilza, há muito tempo atrás, que é impressionante a agenda LGBT, para destruir. Eles dizem assim, nós vamos entrar nas escolas e vamos mudar a cabeça dos seus filhos e eles vão se tornar gays. Nós vamos entrar nos quartéis, nós vamos entrar nas famílias, vamos mudar a cabeça dos maridos. E eles estão conseguindo, sabe por quê? Porque a igreja está se conformando, aceitando. Irmãos, Deus ama as pessoas? Eu amo, eu já disse aqui várias vezes, eu tive e tenho amigos que têm orientação sexual diferente da nossa, da minha, e eu amo, são pessoas do bem, mas foram o quê? A mente foi o quê? O que Deus, eu falei outro dia, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Quem lembra que eu preguei? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Justamente por causa disso. Leia a Bíblia. Então, a família sempre foi alvo e continuará sendo. Então, você que deixa o seu filhinho bonitinho, antigamente o menino brincava com o caminhão, a menina brincava com o boneco. Não, hoje não. E os pais acham bonito, não faz mal, deixa ele escolher. O problema é que nem é você que está escolhendo, você está deixando a escola doutrinar o seu filho e escolher. E aí quando ele vem para casa falando isso ou aquilo, você, eu sou muito ocupado, eu só vou orar, deixa eu orar. Vai então, ora. Só ora então. Não vai procurar se esclarecer a respeito do assunto, não, tu vai ver. O que vai acontecer? Não puxa a orelha de vez em quando, não. Nega a vara para o teu filho, como a Bíblia diz, e tu vai ver. O diabo quer destruir a sua família, irmãos. Você acredite você ou não. Se ele não conseguiu pegar você, se ele não conseguiu pegar o seu filho, a sua filha, eles vão tentar pegar os seus netos. E se não conseguir, vão tentar com os seus bisnetos. Acredite você ou não. Acredite você ou não. Pastor, não existe, coloca o da Doriana, não existe família perfeita. Quem já ouviu falar o termo família Doriana? Quem já ouviu? Tem gente que já ouviu. O que significa família Doriana? Eu não tinha nascido nessa época, anos 80. Eu não tinha nascido ainda. Se eu tinha, era um bebezinho de colo, assim, mamando ainda. Quando lançou o comercial da Doriana, o comercial da Doriana era o comercial que mostrava a família perfeita. Solta lá, tira o fundo. Aumenta o volume. Quem é que sempre faz tudo com carinho e faz tudo com jeitinho pra família alegrar? E consegue de repente, sem perder o sorriso, num momento de improviso, a alegria no lar. Quem é que faz tudo com amor e põe na mesa o melhor sabor? Aqui tem Doriana, a gente logo vê, os elogios são todos pra você. Com Doriana, o sabor que a gente logo vê é Doriana, os elogios são pra você. Quem conhecia?
Eu soube agora desse comercial. A família Doriana ficou conhecida, se você não sabia, o dia que você... Igreja também é cultura, né, irmãos? Culto também é cultura. Quando você ouvir falar o termo família Doriana, é a família perfeita. Ali não parece a família perfeita? Os avós, os netos, uma coisa linda, né? Mas tinha a falsidade da nora. Você viu a nora falsa? O sogro chegou lá... Família perfeita. A família perfeita existe? Não, nem a família de Jesus conseguiu, nem a primeira família conseguiu ser o quê? Perfeita. Nem a primeira, não conseguiu ser. Mas família feliz existe? Como que a gente, caso a família esteja com problemas, dá tempo de consertar, de mudar a cabeça? Solta aí, Henrique, agora o último vídeo. Dá para consertar, dá para melhorar, começando pelos pais, muitas vezes. Falaram para assistir esse vídeo, não sei do que se trata, vamos assistir junto aqui. If you could have dinner with anyone living or Tem dead, que ler, tá? who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, Marilyn Monroe, I know, straight up. Paul Hogan. Paul Rogan, Kim Kardashian. Kim Kardashian, I'd like to have dinner with Justin, Justin Bieber. What? Se eles pudessem jantar, com quem eles jantariam? Aí o marido diz, Justin Bieber não entra. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People Jimi who Hendrix, have maior made a difference guitarrista. in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. Nelson Mandela. Parou um pouquinho agora. Dá um break. Para aí um pouquinho, isso. Para quem não conseguiu acompanhar a leitura, eles fazem uma pesquisa, chamam as famílias, os pais e depois os filhos. Aí eles chamam os pais e falam, se você pudesse jantar com alguém que está vivo ou que já morreu, na sua casa, quem você gostaria de que jantasse com você? Aí eles começam a dizer, Marilyn Monroe, Justin Bieber, Jimi Hendrix, o maior guitarrista que já existiu. E eles começam a dizer os nomes. Aí o outro fala, Justin Bieber na minha casa não entra. O marido ciumento. E aí agora, depois de ter ouvido os pais, eles chamam os filhos. E olha o que os filhos dizem. If you could have dinner with Se anyone você in the pudesse world, jantar com qualquer who would you pessoa, choose? quem você Probably escolheria? a whole family, like a whole extended family. A família. Mom and dad. Mamãe e papai. Mom and dad. Does it have to be a celebrity? Tem que ser uma celebridade? Could be family. Poderia ser a família? We love it. We talk about how school is. We ask mum and dad how their day was. Family. Yeah, mum and dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. Eles nos veem acima de tudo. Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. Vamos ter um tempo as pessoas que mais importam. Amém. What are we having for dinner? Amém. Você vê, irmãos, como às vezes a família, o próprio, quem deveria ter a melhor cabeça, não está preocupado com a própria? Quantas vezes os pais estão preocupados em trabalhar, em se esforçar, em adquirir coisas? Pais que às vezes são até cristãos, mas não se esforçam para trazer os filhos na casa de Deus, não se preocupam. Preferem estar com os amigos ou em qualquer outro lugar do que estar com os próprios filhos. Como que não vai dar problema? Mas olha a cabeça das crianças. Tem que ser uma celebridade? Não pode ser o papai e a mamãe? Aí eu te falo, a sociedade está complicada ou não está complicada? Talvez você assista isso, você pense, puxa, se tivesse perguntado para mim, com quem que você gostaria de jantar, talvez eu tivesse dito também alguém famoso. Talvez alguém conhecido. Para depois eu tirar uma selfie e colocar na rede social. Olha, jantei, que fulano veio na minha casa. Eu não sou tão famoso assim, mas se você quiser me convidar, eu vou, viu? Até faço uma selfie lá.
Mas eu gosto de lasanha, tá? Lasanha, o que mais? Pode colocar o fundo aí. Irmãos, acendam as luzes. O diabo quer destruir e está conseguindo. Está conseguindo. Muitos colocam na rede social a família na rede social é a família linda, que nem a família Doriana. Mas a real é que existem problemas. E as pessoas estão tampando o sol com a peneira. Tem problema no casamento, precisa parar de fingir que está tudo bem e pôr o dedo na ferida. Precisa parar de fingir entre irmãos que está tudo bem e conversar de verdade. As pessoas confundem alegria com felicidade. Felicidade não é ter ausência de problemas e dificuldades. Felicidade é ter maturidade para enfrentar os problemas e as dificuldades e continuar lutando e continuar sendo feliz. A alegria ela vem, a tristeza ela vem, mas a felicidade é algo que permanente. Os problemas não são capazes de destruir uma família feliz de verdade. Porque a felicidade não é fácil de destruir. A verdadeira felicidade não é fácil de destruir. Diga, a verdadeira felicidade. A família feliz de verdade não é fácil de destruir. O inimigo vai ter que suar muito a camisa. Felicidade não é apenas um sentimento. Eu até escrevi, porque quando Deus me deu, eu falei, vou escrever para não errar. Felicidade não é apenas um sentimento, é um prêmio por ter alcançado um nível de maturidade espiritual, onde se aprendeu a não deixar os problemas se tornarem catástrofes através do desespero. Felicidade não é apenas um sentimento, é um prêmio por quem conseguiu alcançar uma maturidade espiritual tal que não permite que um problema se torne uma catástrofe. Quantas famílias não resolvem os problemas por imaturidade e os problemas viram tempestades? A felicidade é um prêmio para quem alcançou essa maturidade. Diga, felicidade é um prêmio por quem alcançou a maturidade espiritual, capaz de não deixar os problemas se tornarem catástrofes, porque a alma aprendeu a confiar em Deus. Amém? A alma que aprende a confiar em Deus não deixa a sua vida se tornar uma catástrofe, um desastre. Aquilo que era para ser lindo se tornou terrível, o maior dos pesadelos. Eu sei que a família é muito importante, eu sei, mas eu também sei que a verdadeira felicidade no casamento, na família, no trabalho, na sociedade, na igreja, em qualquer outro lugar, só é possível alcançar através de Jesus. Eu sei que a família é importante, mas
quando alguém como eu ou como você resolve, entende que a verdadeira felicidade só é capaz de ser alcançada com Jesus e com maturidade, quando a gente entende isso, as pessoas se convertem como eu, aceitam Jesus como Salvador da sua vida, porque entendeu e aprendeu que só com Ele eu vou ser feliz. Mas aí ele vai para sua casa, vai para sua família feliz por ter aceitado Jesus, e é justamente na família que ele encontra as maiores oposições ao seu novo estilo de vida, a sua nova crença ou sua nova fé. Quando alguém se converte, quando eu me converti, foi justamente dentro da minha família, da minha parentela, onde eu encontrei os maiores obstáculos. E muitos familiares acabam se tornando até Deus inimigos. Muitos familiares se tornam até seus inimigos. Esses dias nós escutamos aqui, tem um tempo já, Yusuf, esposo da missionária Jéssica, os 2 missionários lá do Níger, e ele testemunhou aqui que quando ele se converteu, ele era muçulmano, a família muçulmana, aliás, o Níger é, e quando ele se converteu, a ira da família, ele não morreu por um milagre, mas ele foi o quê? Extirpado, mandado embora da casa com a roupa do corpo. A gente fala assim dos muçulmanos, irmãos, toda religião tem gente boa, tem gente ruim? Toda profissão tem gente boa, tem gente ruim? Tem? Tem. Então a gente sabe que toda religião tem extremismos. Aí alguns se assustam quando diz, existe na igreja católica muito extremista, existe? Existe ou não? Mas existe na igreja evangélica extremista? Existe. Pessoa que aponta o dedo para tudo, você está condenado, você vai para o inferno, se você não viver desse jeito, você vai... é mais santo que Deus. Aí quando você vê, está em pecado. O que quer ser mais santo é o que mais acaba fazendo besteira. Existe extremismo nas igrejas, perseguição religiosa dentro da igreja? Existe. A igreja no passado, a igreja católica no passado, fez muita perseguição contra todo tipo de raça, judeu, protestante, mortes, assassinatos, teve, pessoas queimadas vivas, sim. É só muçulmano que é extremista? Não. Às vezes você é um extremista na sua casa, condenando a família toda porque não tem a mesma fé que você. Mas normalmente quando alguém se converte a Jesus, ela encontra obstáculo. Por quê? Porque se converter e passar a acreditar apenas em Jesus é uma afronta à religião da família, seja ela qual for. É uma afronta. Como assim você não vai ser mais da nossa religião? Eu, por exemplo, as pessoas rotulam nós como evangélicos ou protestantes. Protestante por quê? Lutero protestou contra a igreja católica e criou lá as suas teses. Colocou na igreja de São Petersburgo. Aí nós somos evangélicos porque nós acreditamos e seguimos o evangelho de Jesus Cristo conforme está escrito. Nós somos cristãos porque nós somos pequenos cristos ou seguidores de Cristo. Mas eu não me nomeio, eu não me rotulo de nenhum dessas formas. Eu digo que eu sou de Jesus. Evangélico é um rótulo que o mundo dá. Cristão sim, porque eu sou seguidor de Cristo. Mas protestante, evangélico, não importa. A minha religião é Jesus. E somente a Ele. Mas por eu me declarar assim, proferir a minha fé apenas em Jesus, em mais ninguém, eu fui muito enxovalhado no passado. Por amigos, por familiares. Se não riam na frente, riam pelas costas. Vai lá dar dinheiro para o pastor, trouxa, não sei o quê. Isso há muito tempo. Alguns talvez nem lembrem que lá no passado fizeram isso. Mas a mim não causava tristeza. Aliás, eu ria ainda, brincava. Não, pode deixar, né? Não deixava aquilo me afetar.
altar, mas eu também não retrocedia mais. Para lá eu não volto mais. Por quê? Porque a palavra do Senhor, segundo Timóteo, ela diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem. E eu passei a acreditar, há um só Deus e um só mediador, ou seja, só há um, ninguém mais. Quando o Gil morrer, não adianta ir lá na minha cova, levar flor, fazer pedido, deixar um pedidinho lá. O pastor, lembra daquele pedido? O senhor disse que ia orar por mim, agora você está mais perto, aí ora por mim. Os mortos não se comunicam com os vivos. Alguém que morreu, Paulo, Pedro, João, Maria, Aparecida, não pode ter contato comigo, com você, segundo a Bíblia, não pode te ouvir, por mais santo que realmente tenha sido nessa terra. Não existe, você não vai encontrar um único texto bíblico que corrobore com isso. Nenhum. Então, a Bíblia diz, só há um Deus, e um só que pode interceder por você, Jesus. Então eu passei a crer nisso, e passei a dizer para você, eu só acredito em Jesus, eu vou tirar tudo daqui de casa, isso aqui eu não acredito mais, porque não é verdade. E aí eu comecei a ser, mas não é só por causa disso. A perseguição muitas vezes vinha, porque eu fiz como a Bíblia diz, passei. A família é importante? A família é importante, irmão? Só que olha o que a Bíblia diz. Mateus 10, 37. Quem amar ao seu pai e a sua mãe mais do que a mim? Completa a frase. Quê? Não é digno de mim. Se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno. Volta a pergunta, a família é importante? Só que quem amar a família mais do que a Jesus, não é digno de Jesus. Então, a perseguição também veio por quê? Porque eu passei a colocar Deus no lugar que Ele tem que estar, o primeiro lugar. Por eu colocar Deus à frente da família, à frente da parentela, à frente das reuniões familiares, à frente das festas de Natal, à frente das festas de reunião de final de ano, à frente dos aniversários no domingo, porque tinha culto. Tem culto? Deus em primeiro lugar. Não tem aniversário. Não me chame para casamento em domingo, porque eu não vou. Ponto. Ah, mas você também agora está muito radical, você também, é por isso, está vendo que a gente não pode nem conversar com você, não consegue estar aqui em casa com a gente mais, mas não posso, eu coloquei Deus no lugar que Ele tem que estar na minha vida, é o primeiro lugar. Se eu não tivesse lá o culto, se não tivesse a minha obrigação, eu estaria com vocês. Mas eles começaram a ser radical demais, eu falei, então tá bom, agora também não vou mais, e nenhuma. O tempo passou. A gente amadurece com o tempo, amadurece? Eu também fui um pouco radical, reconheço. Mas o tempo passou. E muitos deles, graças a Deus que você foi perseverante. Porque nós vimos a transformação que aconteceu na sua. Se eu não tivesse feito aquilo, talvez até hoje eu seja um crente mais ou menos. Muito provavelmente eu não estaria nesse altar hoje falando com você. Família é importante, irmão? Olhe para a pessoa que está do lado e diga, sua família é muito importante. Só não é mais importante que Jesus. O bom é que quando a gente se converte, a gente aceita Jesus, o Senhor nos dota de um poder, uma autoridade e um amor ainda maior pelas pessoas que fizeram parte da nossa vida o tempo todo, a nossa família, que agora estão muitas vezes perseguindo você ou eu, ou no passado, mas Ele nos dá um amor ainda maior por eles,
Porque agora a gente não tem mais apenas o amor humano, o amor familiar. A gente tem o amor ágape, o amor de Deus dentro de nós. E aí a gente consegue, apesar das afrontas, apesar das chacotas, apesar das piadinhas, a gente consegue amar eles ainda mais do que amava antes. Ainda mais. E ainda Deus nos dota com paz, se, mesmo sem perceber. Quem tá no Evangelho há mais de 10 anos aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem familiar seu que ainda não veio para Jesus? Você confia que eles ainda virão? Essa paciência que você nem sabia, está sabendo agora que você está tendo. Eles virão. Se você se demonstrar um cristão de verdade. As pessoas que não têm a Jesus como você ou eu temos, elas são menores do que nós? São inferiores a nós? Eles só pensam de... Mas se você ficar firme, o tempo vai passar e não vai demorar, eles vão pensar como você pensa. Há um só Deus e um só mediador. Mas você tem que este ano, escute igreja do Senhor neste lugar. Este ano, não tem amigo mais importante do que estar na casa de Deus, na presença do Pai. Não tem nenhum lugar no mundo que seja mais importante do que estar na presença do Senhor. Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 outros em qualquer outro lugar. Enquanto você não entender e não fizer isso, infelizmente pouca coisa você vai ver acontecer de realmente frutífera no quesito família. Olha o que Jesus denomina, não eu, não o dicionário, mas olha a visão de família que Jesus tem, não eu, não o mundo, não você, não o dicionário. Olha a visão que Jesus tem do que é família, para Ele. Mateus 12:46. Eu vou abrir, eu já vou encerrar. Mateus 12, deixa eu ver, 46. Diz assim: falar a ele ainda a multidão. Se você não achou, leia lá no Data Show. Falar a ele ainda a multidão, quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Quem estava do lado de fora? Quem era a mãe de Jesus? E quem mais estava do lado de fora? Os irmãos. Quem eram os irmãos? Tiago, Judas, José, Simão, amém? E as irmãs. Ele estava lá dentro pregando e a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus chegam do lado de fora querendo falar com ele. Versículo 47, disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe dera o aviso, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Muda. E estendendo a mão para os discípulos que estavam ouvindo, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Entendeu o conceito de Jesus de família? Entendeu? Olha para o teu irmão e diz, estamos aqui sentados, ouvindo, como os discípulos. Acho que tu é meu irmão. Digo, acho que tu é meu irmão, hein? Mãe tu não é, porque não tem cara de mãe. Mas tu é minha família. Talvez alguns estejam olhando para a mãe, não, tu é minha mãe sim. Eu já vi ali atrás, não, tu é minha mãe. Olhe para mim. Somos irmãos. Somos família. Este é o conceito de família.
Pastor, o que eu faço então com a minha família biológica? Eles são só biologicamente descarto? Não. Conquiste-os para que eles façam parte dessa família. E eu já encerro. Eu não sei como é a sua família de verdade. Nas redes sociais a gente acompanha, mas às vezes a gente sabe como é que é. É lindo, família Doriana. Na rede social, a tua família é a família Doriana. Que por trás, o capeta está lá querendo, mas que na real, precisa sentar para conversar com os filhos. Precisa mudar a mente. Precisa dizer, eu sei o que é mais importante. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai Celestial. Porque senão, dentro da minha casa não vai dar certo. Eu também sou família Doriana na internet muitas vezes. Mas existe uma família de verdade dentro da minha casa que tem problemas e que nós assumimos os problemas que temos, mas estamos lutando todos os dias para resolvê-los. Nós não somos covardes. Nós enfrentamos os problemas, pode deixar, enfrentamos as dificuldades de peito aberto, porque a nossa alma encontrou a maturidade para entender que nós precisamos de Deus. Eu não sei como é a sua família, mas eu sei que tem um membro que precisa estar lá para que haja conserto na sua família, mas precisa estar para valer. Não é só quando o bicho pega, não. O membro é Jesus. Aliás, ele é o cabeça da sua família. Se ele não estiver na sua família, irmão, pode ter certeza que a coisa vai descambar a qualquer momento. Eu estudei, mais do que isso, eu estudei muitas religiões. Escute aqui. Estudei muitas religiões. Mais do que isso, eu passei por muitas religiões, tentando encontrar a Deus. Nas religiões que eu passei, algumas delas falavam de Jesus. Amém? Muitas delas pregavam Jesus. Mas eram religiões. E religião erra. Os religiosos, muitas vezes erram. Porque a religião, ela pega ela mesma. Ela pega os seus conceitos, ela pega as suas doutrinas, ela pega as suas ideologias. Mas quando Jesus é pregado, aí não é religião mais. Aí é a verdade que muda, que transforma, que salva. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu já passei por religiões que falavam de Jesus, mas que pregavam mais elas mesmas, pregavam mais as suas doutrinas, mais os seus ensinamentos. Jesus era importante, mas não era o único. Jesus era importante naquelas religiões, mas não era o principal. Jesus tinha um monte de assessores. Só que Deus não tem assessores. Deus tem servos vivos aqui nessa terra. Os que morreram foram jubilados, graças a Deus. Já receberam o seu prêmio de estar com Deus. Mas cabe a nós sermos aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Igreja, corpo de Cristo, família de Deus. Sem Jesus, nós não vamos conseguir. Você que pretende formar uma família ou consertar a sua, consertar mesmo a sua vida, a sua família, você tem que fazer algumas coisas. Você tem que pedir para Deus ser seu pai de verdade. Fala, Senhor, eu quero ser teu filho de verdade, seja o meu pai. Você tem que pedir para Jesus ser o seu irmão mais velho. E você tem que pedir para o Espírito Santo ser o seu conselheiro. Você tem que fazer isso. Você tem que falar, Senhor, eu quero ser o teu filho de verdade.
Eu quero ser, Jesus, o teu irmão para valer. Espírito Santo, eu quero que o Senhor esteja na minha vida e seja o meu conselheiro mesmo. Eu quero te ouvir, quero te entender e quero te obedecer. Mas pastor, como é que eu faço isso biblicamente? João 1:12. A todos quanto receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá está no 13, era o 12. Todos quanto receberam, creram no seu nome, deu-lhes o poder. Ouça bem, então o que eu faço para ser filho de Deus? Eu tenho que receber a Jesus. Eu tenho que crer em Jesus. E aí eu me torno filho de... É isso que você leu comigo? Deu-lhes o poder de serem feitos. E se eu sou filho de Deus, eu sou quem? Eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu irmão mais velho. E eu tenho o Espírito Santo, que o meu irmão mais velho, Jesus, quando subiu ao céu, disse: eu vou e vou enviar para vocês o Consolador, e Ele vos dirá tudo o que vocês devem fazer. E hoje eu tenho Deus como meu Pai, Jesus como meu Salvador, e o Espírito Santo como meu conselheiro. Não tem como dar errado. Fica de pé. Ministério de louvor. Não se distraia. Eu preferi, ouça, não se distraia, nós já vamos encerrar. Eu preferi decepcionar por um tempo a minha família. Eu preferi por um tempo ser chacoteado, ouvir as piadas. Eu prefiro decepcionar você, ouça bem. Eu prefiro decepcionar você do que decepcionar a Deus. Olha para o teu irmão e diga: eu prefiro decepcionar você do que decepcionar a Deus. Não existe família perfeita, existe família feliz. A sua família, a minha família, não é perfeita, mas eu posso te garantir que eu tenho uma família feliz. Eu posso te garantir. Temos problemas, temos lutas, amém? Mas temos Jesus. Quem tem problemas na sua casa? Baixa a mão. Não precisa levantar se não quiser. Quem tem problema sério que precisa ser resolvido na sua família? Levanta a mão. Você crê que Jesus está nesse lugar? Você crê que Deus é seu Pai? Que Jesus é seu Salvador? Que o Espírito Santo é o teu conselheiro e consolador? Então esse problema já está solucionado. Crê somente e verás a glória de Deus. Eu quero orar para você que levantou o ministério de louvor. Pode começar. Feche teus olhos. Perdão, eu tenho